Olá, pessoal, professora Simone, vou dar umas dicas aqui na avaliação de recuperação, tá? Ok, então já viram que ela tem peso 6 e a peso 4 das atividades durante o semestre que vocês têm que botar em dia, tá? Então, vamos lá. Número 1. Dada a função do primeiro grau, f de x é igual a 2x mais 3, qual é o valor de f de menos 3? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Ó, qual é o valor de f de menos 3, certo? Então, isso significa o quê? Estão vendo que aqui tem um x, ó, certo? Aqui tem um x e ali tem... Opa! Aqui tem um x e aqui tem um menos 3. Então, esse x vale menos 3. Então, vai ficar 2 vezes menos 3 mais 3. Faz a continha e vai achar aqui um valor para assinalar. Daí é só assinalar, tá bom? Então, aqui eu dei um exemplo para vocês, ó, tá? Daí, claro que não é igual a questão que tá lá, mas eu só troquei os números. Então, 5x mais 2. E eu digo que o f de x vale menos 1, certo? Então, eu vou trocar aqui no lugar do x, vou botar menos 1, ó. Né? Então, aqui no meio tem 1 vezes, 5 vezes menos 1, menos 5, baixo mais 2. Então, devo 5 para 2, devo 3, ok? Depois vem para o número 2. Na função f de x menos 3x menos 18, qual é o valor do f de x quando o x vale menos 6, certo? Então, o que vai acontecer? No lugar do x, eu vou colocar menos 6, né? Então, tá dizendo de novo, ó, certo? Então, o x vale menos 6, certo? Então, é a mesma coisa que isso aqui, ó, f de x, f é menos 3. Aqui ele tá dizendo que o x vale menos 3. E aqui ele tá dizendo que o x vale menos 6. Então, só que de um formato diferente. Daí, tu vem aqui colocar esse menos 6 aqui, tá? Então, vai ficar do mesmo exemplo que a prof deu ali. Vai ficar menos 3 vezes menos 6, menos 18. Faz a regrinha de sinal e depois junta com esse daqui, vai dar uma das alternativas para assinalar. Igual o exemplo de cima, tá? Só que num formato diferente. Em vez dele dizer que o x era menos 3, ele só colocou aqui, certo? Deixa eu só dar um entendido, então. Número 1 e a número 2 é a mesma coisa. Troca o x por menos 3 e resolve a expressão. E aqui troca o x por menos 6 e resolve a expressão com regrinha de sinal. E aí assinala uma das alternativas. Já na número 3 é diferente, né? Ele disse que o f de x é igual a 0. Então, o que vai ficar essa expressão? Vai ficar menos 5x mais 10 igual a 0. Daí vai virar uma equação do primeiro grau. Aí, tu vai isolar o x e vai achar o valor dele. Vou dar um exemplo para vocês, espera aí. Então, o exemplo seria assim, ó, tá? Tu vai pegar o menos 8x mais 24 e vai igualar a 0, certo? Por quê? Porque quando ele te fala que o f de x é igual a 0, ele tá dizendo que a tua resposta, a tua imagem é igual a 0. Então, que essa equação igualou a 0, que tu tem que igualar a 0. Então, tu vai pegar a equação, igualar a 0, e aí vai isolar o x. Para isso, o 24 tá somando, passa para cá diminuindo com o 0, daí não conta nada, né? Fica menos 24. Aí, o menos 8 tá multiplicando, passa dividindo. Ah, mas ele não passa mais? Não, porque ele tá passando dividindo, não somando. Então, 24 por 8 dá 3, e menos com menos dá mais, nessa minha conta, tá? Mas é do mesmo jeito aqui, ó. Tu vai pegar aquele menos 5x mais 10 e vai igualar a 0, certo? Deve ficar uma equaçãozinha. Passa o 10 pro outro lado da igualdade, depois o 5 passa dividindo, ok? Daí vai dar uma alternativa para assinalar. A número 4 pede o quê? Encontre os pares ordenados da figura plana, né? Que é um triângulo que formou ali, ó. A figura plana formou um triângulo dentro do plano cartesiano, né? E calcule a sua área. Ah, mas como é que a gente vai fazer isso, Pro? Primeiro, ele quer os pares ordenados. Então, o que seriam os pares ordenados? Seria esses pontinhos aqui, né? Qual foi o pontinho aqui de encontro? Qual foi o ponto aqui? Qual foi o ponto aqui? No plano cartesiano, para ter formado esses 3 pontos, quais foram os pares que se ligaram, ok? Depois, com esses pares que eu vou achar, eu consigo achar a área através da fórmula do triângulo
que a prof deu lá na revisão, certo? Que é base vezes altura dividido por 2. Vou dar um exemplo aqui como achar esses pares e a área, tá? Só um pouquinho. Bom, então vamos lá. Eu fiz um triângulo, eu desenhei mais ou menos ele aqui para vocês verem, né? Então, o ponto aqui, ó, o primeiro ponto, esse ponto aqui, 2 com 1. Então, tá ali, 2 com 1. Esse ponto aqui foi na reta do 2 com 3, tá ali. E esse ponto aqui, quando fica em cima da reta? Quando fica em cima da reta Y, quer dizer que o X não marcou nada, é 0. Então, e na reta Y marcou o 1, então 0 com 1. Então, achei os pares, né? Porque lá ele mandou, né? Na questão número 4, ele mandou encontrar os pares. Então, isso aqui é preciso vocês fazerem. Encontraram os pares. Agora, para achar a área. A área é base vezes altura dividido por 2. Mas quem vai ser a base? Bom, a minha base é sempre aonde o triângulo se apoia, né? Então, seria essa medida aqui que ele fica de pé. Então, essa base dele, certo? Porque a altura, como é que eu sei que isso aqui é a base? Porque a altura, ela tem que ser perpendicular, ó. Ela tem que formar um ângulo aqui, ó, de 90 graus, uma quininha que a gente diz. Então, eu sei que esse nunca vai poder ficar como base, porque a altura tem que ficar sempre, nunca pode ficar em diagonal, tem que ficar retinho. Então, eu sei que esse sempre vai ser a base, tá bom? Então, a minha base, que eu tenho que colocar aqui para achar a área, seria a distância desse ponto a esse ponto. Então, aqui esse ponto não seria, olhando para cá, não seria 0. E aqui, paralelamente, não seria 2. Então, de 0 a 2, quanto que é a minha base? 2. Tá ali, ó, 2. Agora, a minha altura. A minha altura tem que ser reta, nunca pode ser em diagonal. Então, a minha altura é do ponto 1, que aqui, ó, paralelamente ao 1, que foi até o 3. Então, a minha altura é do 1 até o 3. Se é do 1 ao 3, 3 menos 1, eu tenho 2 de altura. Daí eu venho e coloco ali 2 de altura. Daí eu faço a fórmula, base vezes altura, dividido por 2 por causa da fórmula, dá 4, dividido por 2, que dá 2, tá? Aí, vocês vão fazer aqui, ó, do mesmo jeito, né? Primeiro acha os parezinhos e depois calcula a base vezes a altura dividido por 2, tá? Esse menos 1 aqui não tem problema, tá? A altura tua, tu tem que contar aqui, ó, do 3 até o menos 1. Quantos quadrinhos andou? Né? Daí tu vai ver, andou 1, andou 2, andou 3, andou 4 quadrinhos. Porque se fosse do 3 até o 0, seria 3, mas foi do 3 e menos 1 para baixo, tá? Então, é só contar os quadrinhos aqui, para saber quanto que é a altura, e para saber quanto que é a base, é só contar aqui, ó, 1, 2, 3 quadrinhos. Fácil, né? Mas não é só fazer a fórmula da área, como mostrou aqui, ó, tá? Tem que mostrar os pares também pra pro, tá bom? Seria essa a 4. Bom, o que ele pede na 5? Ai, esse meu celular tá com a câmera ruim, tá? Mas a 5, deixa eu focar aí bem direitinho, daqui a pouco ele foca. A 5 pede o valor de x e y na função 3x mais 6 igual a 0. Então, ali não tá filmando bem, por causa que o meu celular tá fora de foco, mas a tela desse note ajudando, né, gente? Muito bem. Mas ele quer saber qual é o valor do x e do y, certo? Nessa equação aqui, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, ó, focou bem agora, né? Então, qual é o valor de x e y nessa função aqui? Então, como é que eu vou achar o valor de x e y? Vou dar um exemplo com uma outra equação para vocês, com uma outra função, mas, né, é a mesma coisa como se resolve. Então, olha só, gente, descobrindo o valor de x e de y, tá? Daí, eu tenho a função aqui, ó, 5x mais 10, ok? Igual a 0. Bom, então, por exemplo, o y não precisa calcular, o y sempre vai ser esse valor, tá? Então, o y aqui, no caso, é 10, tá? Nessa outra função aqui, ó, botei outra função. Quem é o y? O y é esse aqui, ó. Ele tanto pode ser positivo quanto negativo. O y é 18. Fácil, né? Então, o y é só o valor que, na verdade, seria o coeficiente b, né? Aquele termo sozinho, sem o x, tá? Já o x, então o x, se o y é o 10, se o y é o 18, ou seja, o número sozinho que não tem x, então o x vai ser
aquele que acompanha, que vem na frente dele? Não. Coeficiente A que se diz, né? Não, 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 não. O x a gente tem que fazer a equaçãozinha para encontrar. Daí eu fiz a equação, ó, fiz 5x mais 10 igual a 0. Isolei o 10, passou, né, pela igualdade, trocou o sinal, o 5 passa dividindo, então o x é menos 2. Então, o y é o termo sozinho, independente, tá? Ó, e o x tem que resolver a equação, tá? E para resolver, a gente iguala a 0, ó. Então, aqui eu resolvi, passei o 18 para lá, o 6 para lá, tá? Que deu 3. Então, aqui o y é 18 e o x é 3. Aqui o y é 10 e o x é menos 2, ok? É assim que vocês vão resolver a número 5. Bom, a número 6 pergunta, assinale a relação que não é uma função. Daí lá na revisão e até nos slides, no material do semestre que a prof passou, tá bem simples o que é função e o que não é, tá? Então, para ser função, a gente tem que cuidar do conjunto de partida, que é o conjunto A. O conjunto A nunca pode ficar nenhum elemento sem ligar, certo? Nenhum elemento sozinho aqui, sem parceiro, ok? Já o conjunto B, tipo esses aqui, ó, podem ficar sem parceiro, sem ter a correspondência aqui, sem se ligar, tá? O A não pode. Outra coisa que o A não pode é ter dois parceiros que saiam deles. Por exemplo, aqui, deixa eu encontrar um aqui, né? Que saia dois parceiros ao mesmo tempo. Ó, né? No conjunto A, não pode partir dois parceiros, ó, duas setas, né? Do mesmo, né? No mesmo momento, certo? É como se esse aqui fosse uma pergunta e esse fosse uma resposta, certo? Então, não pode ter uma pergunta com duas respostas diferentes, ok? Então, uma pergunta tem que ter somente uma resposta, ok? Bom, deixa eu ser mais clara, então. O conjunto A tem que ter o quê? O conjunto A tem que somente ter uma correspondência lá no conjunto B, tá? Então, o conjunto A só pode partir uma setinha. E não pode ficar nenhuma seta sem resposta. Nenhuma pergunta pode ficar sem resposta, ok? Isso para o conjunto A, né? Já no B pode ter várias respostas possíveis, mas o que me importa é o A. O A seria a pergunta e o B seria a resposta. O A não pode, né, ficar sem resposta, ok? Ó, como aqui. E também o A, né, não pode, por exemplo, ter duas perguntas, né? Por exemplo, uma pergunta ter duas respostas diferentes, ok? Isso é função, mas também tá lá na revisão bem simples para vocês verem. Já a número 7 só pede que vocês encontrem os pares ordenados. Olha que coisa mais simples. Vai ter o gráfico ali embaixo, que eu já vou passar, e vocês só pedem para encontrar, então, os pares ordenados. Seriam, né, quais as coordenadas que representam os pares ordenados do gráfico abaixo. Então, tem que assinalar uma dessas. Ó, então tá aí o gráfico, né? Deixa ali o meu celular focar direitinho. Então, nesse gráfico aqui, vocês vão achar quem é o ponto A, qual é o parzinho aqui, né? Lembrando que primeiro pega a reta X, que é a horizontal, a abscissa, e depois pega o elemento, né, o número da reta Y, que é as ordenadas, né? Primeiro o X, depois o Y, nunca ao contrário, tá bom? Então, aí vocês vão ver quem é o parzinho do A, quem é o parzinho B, o C, o D, e aí assinalar os valores ali correspondentes aqui em cima, tá? Nesses aqui. Celular ruim, né, gente? Isso que não é tão velho assim, esse meu celular. Bom, aí nós temos a próxima questão. Só um minuto. Ok, então. Questão número 8. Pede, são dois probleminhas, a 8 e a 9. Então, a 8 pede para vocês aplicarem essa fórmula aqui, tá? Aqui eu repeti ela duas vezes, tá? Mas ela, a fórmula é só isso aqui, ó. Tá? Que seria o π vezes o diâmetro, tá? Então, aqui ela tá repetindo duas vezes. Ou pode ser o π vezes duas vezes o raio. Então, aqui fala, né, que os candidatos vão dar uma volta
uma pista circular e quer saber, né, quantos metros eles vão percorrer. Então, daí diz que o diâmetro mede 120. Então, o diâmetro é o D aqui, ó, 120. E o π, vocês se lembram quanto que vale o π, né? 3,14. Então, vai ser 3,14 vezes o valor do diâmetro, tá? Ah, e se eu quiser usar essa aqui que eu pesquisei na internet, na verdade, o comprimento da circunferência é essa aqui, né? De qualquer figura circular. Daí, o raio é a metade do diâmetro, daí é 60, daí seria 2 vezes 60 vezes 3,14. Mas o mais fácil é usar essa aqui, né? E aí, vai dar a resposta para assinalar. A 9 é vários probleminhas que a gente já fez, né? Sobre a questão de quando a gente tem um valor fixo e um valor variável, né? E dá para montar uma equação, certo? Então, o valor fixo é 150 e 2,20 por cada peça produzida. Daí, ele quer saber quanto que a fábrica, né? Quanto a fábrica, o custo da produção de 210 peças. Então, cada peça é 2,20, mais os 150 do valor fixo que eles gastaram. Fácil, né? Também pode montar uma equação, tá? Aí, essa equaçãozinha também vai substituir o valor do X e aí calcular. Vou dar um exemplo. Bom, gente, daí é assim, ó, o custo fixo, então, é 150, o custo variável é 2,20 por peça produzida, né? Daí, se tu não quiser fazer pela lógica, mas pode fazer. Tu pode montar uma continha, uma equação, ó. 2,20 vezes X. Por que X? X é o quê? É quantas peças eu vou produzir. Então, se são 210, vai ser 2,20 vezes o valor, né, da quantidade de peças, que é 210, mais o valor fixo 150, ok? Aí, se resolve pela lógica ou pela essa equação. E aí, dá o valor do custo da fábrica para produzir 210 peças. Essa aqui, então, é um trapézio, né? E pede para te calcular, em vez da área do trapézio, pede para te calcular, então, esse lado aqui, certo? O valor aqui de um dos lados. Bom, daí diz que a área é 30. Então, tu vai lá para a fórmula da área do trapézio e substitui os dados. Por exemplo, essa aqui é a base maior. Essa aqui é a base menor. A altura tu vai achar, certo? E aí, depois, nós vamos encontrar esse outro lado, tá? Então, lembrando da área do trapézio, eu vou mostrar ali para vocês. Ó, então, aqui a área do trapézio, né? Base maior, que é o 12. Base menor, que é o 8. A altura eu não tenho, quero saber. E dividido por 2, que é a fórmula, né? E a área ele deu, é 30. Então, aqui eu somo, depois eu divido por 2, depois eu vou passar dividindo por 30. Vai dar a minha altura, tá? Mas tem mais uma coisinha para fazer. Depois de achar esse valor, vocês têm que descobrir esse valor aqui, tá? Daí aí é um desafio para vocês. Beijo! E a 11, o que vocês vão fazer na 11? Ele quer saber, por exemplo, ele diz que esse quadrado vermelho aqui, que é o quadrado 1, tem 25 centímetros quadrados, ok? Então, é como, para mim saber, 25 é a área. Então, quanto que é o lado? É só tirar a raiz quadrada do 25, daí eu vou saber esse ladinho aqui. Depois, ele diz que esse quadrado número 2 aqui, o amarelo, é 81 metros quadrados, né? Então, 81. Então, daí tu vai tirar a raiz quadrada de 81, né? Porque a área do quadrado é lado ao quadrado. O contrário de fazer a potência, faz a raiz. Então, tu tira a raiz desses dois valores. Daí, tu achou o lado desse lado vermelho aqui e o lado amarelo. Daí, ele quer saber o lado verde, certo? Na verdade, ele não quer saber o lado verde. Ele quer saber a área do quadrado verde, né? Do terceiro quadrado. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou ter esse lado aqui, né? Que é a soma desses dois, ó. Daí, esse lado aqui com esse lado aqui ao quadrado vai dar uma das alternativas para assinalar, tá bom? A 12 tá fora de foco meu celular de novo, daqui a pouco ele volta.
Calcule o perímetro da figura. Fácil, né? Então, aí dá um lembrete aqui para vocês, ó. Lados paralelos têm a mesma medida. Então, se aqui é 6, aqui vai ser 6. Se aqui é 4, aqui é 3, aqui vai ser 3. E aqui, quanto que vai ser? Vai ser a diferença para chegar no 15, porque daqui até aqui tem a mesma medida, 15, soma tudo. Vai dar o perímetro. Beleza? E a última, então, indique o domínio, o contradomínio e a imagem da figura abaixo. Daí, lá na matéria, lá em cima, tá bem fácil explicando domínio, contradomínio e imagem o que é. Então, não tem muito o que explicar não, senão eu vou dar a resposta para vocês, certo? Lembra que domínio é a partida. Contradomínio seriam as possíveis chegadas. E imagem é o que realmente chegou. Ok? Já valeu a dica, né? Já dei a resposta. Capaz. Beijo. Faça uma prova com bastante empenho, com bastante zelo, ok? Bastante foco aí. Beijo da Pro. E realizem as atividades atrasadas, né? Porque tem peso 4.